a palavra e o Espírito Santo conservam a família. Mateus, ao final do Sermão do Monte, Jesus vai dizer aquela parábola, né? Aquela comparação: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Os irmãos observam aqui que uma família conservada não é pela falta de tormentas, mas é pela presença de fundamentos. Quando a palavra, e os irmãos notem como que a vida cristã é assustadoramente simples. É tão simples que às vezes a gente pensa que a gente pode negligenciar o que está sendo dito. Jesus está dizendo para a gente o seguinte: é simples, é você ouvir a palavra, saber o que Deus quer para você e sua casa, e você tomar a decisão de colocar isso em prática, de se esforçar para com isso. Bruce Wilkinson, o livro Os Segredos da Vinha, a certa altura ele fala de uma decisão que ele tomou que mudou a vida dele. Ele viu que ele precisava ter mais comunhão com o Senhor. Então ele viu a hora que ele acordava, e ele decidiu então acordar 1 hora mais cedo, para ter comunhão com o Senhor. Qual é o ser humano que não pode fazer isso debaixo do sol? Creio que pouquíssimas pessoas não poderiam fazer isso. E quem vai ministrar a palavra na nossa vida é o Espírito Santo. Quando nós buscamos a palavra, o Espírito começa a agir. Meus irmãos, a família não vai vencer com conversa. A família vai prevalecer, ela vai ser conservada na palavra, no poder do Espírito Santo. Você percebe que quando a promessa de Joel para o derramamento do Espírito Santo, o contexto todo é a família. Ele diz que os filhos e filhas profetizarão, diz que os anciãos vão ter sonhos, que os jovens vão ter visão, e até os empregados da casa, eles também receberão do Espírito Santo. E a promessa disso, a gente quando vai lá para Mateus 28, a gente tem a grande comissão dada por Jesus, mas quando a gente vai para o primeiro capítulo de Atos, a gente tem a grande capacitação. A gente tem Jesus numa refeição, evidentemente numa casa, ele ali dizendo: olha, vai vir, vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo reafirma que está chegando daí a 10 dias, então a promessa vai acontecer, é no ambiente doméstico. Jesus, e daí a 10 dias, realmente a igreja não está reunida nem lá no templo, está numa casa, num salão amplo, e ali o Espírito Santo é derramado. Então, o lugar por excelência da ação do Espírito de Deus se dá nas nossas casas. A igreja estava ali, os apóstolos com as suas famílias. É muito interessante o destaque de que a família de Jesus estava ali naquele dia. O Espírito Santo veio sobre Maria, sobre os irmãos de Jesus, porque eles estavam reunidos lá. Atos nos deixa, Lucas faz questão de destacar a presença da família de Jesus, muito provavelmente José já tendo falecido, mas o restante estava lá, e eles foram cheios, eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu naquela manhã gloriosa. Meus irmãos, sexta-feira, quase 40 irmãos nossos foram mortos em suas casas, na Nigéria. Foram mortos, foram trucidados por serem discípulos de Jesus. E a casa, irmãos, é o último reduto da igreja. É lá onde se trava o nosso Armagedon doméstico. E nós devemos ter essa visão espiritual, esse discernimento espiritual de que nós vencemos
Essa é a visão do Apocalipse. Nós vencemos pela palavra e pelo Espírito. O agir do Senhor pela palavra e do Espírito. Não temos como substituir isso, não temos como alterar isso, não é? Mas ainda, e muito ligado ao que o Senhor tem nos falado nesses dias, a santidade conserva a família.